Não sei se o título vai ser algo como transforme seu gosto em dinheiro, transforme uma ideia em dinheiro, comece um projeto seu, mas se fosse para eu te dar realmente uma fala para ficar na sua cabeça, é comece um projeto seu, sabe? Comece um projeto ao qual você precise se dedicar, que seja para você. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo, assim como eu atualmente, a gente trabalha para alguém, a gente vende a nossa hora, a gente vai todo dia lá pro local X, a gente trabalha e no final das contas a gente contribui para um ecossistema o qual não é de nossa responsabilidade, ou seja, a gente não é dono do negócio para o qual a gente trabalha. Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Mas qual que é o meu objetivo nesse vídeo? É te passar um pouco dessa ideia. De novo, não é para vai largar o emprego, vai, sabe, jogar tudo pro ar, não é. É para eu simplesmente colocar uma ideia na sua cabeça e você começar a praticar todos os dias e olhar de forma diferente para isso. Então, vamos lá. Para que vocês entendam aonde eu quero chegar, para resumir um pouquinho a história da minha vida, vamos dizer assim, eu sempre tive uma referência de empreendedorismo. Eu sempre tive uma referência de negócios que foi com os meus pais. Meus pais tinham mais de um emprego e um deles ali era o próprio negócio. Então eles já venderam roupa, já venderam água, gás, já tiveram uma padaria, montaram também uma loja de móveis. Foi a qual eu nasci nessa época, então eu peguei esse ritmo dessa loja de móveis na época. Então trabalhei com eles, tive que, entre aspas, me desenvolver um pouquinho, né? Tá sempre falando com o público. Então, de novo, isso é algo que se desenvolve, não que eu seja super apto a falar com as pessoas, ainda mais com a câmera, que provavelmente eu vou ter gravado já muitas vezes aqui e cortado e tudo mais, mas eu tive um pouco dessa referência, ok? Mas nada seria útil se eu não soubesse usar, tá bom? E quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, eu trabalhei num escritório de investimento. E lá era assessoria de investimento, eles vendiam lá os produtos financeiros, vendiam também algumas formações, alguns cursos. E dentro disso, eu era o quê? Eu comecei a trabalhar com vendas lá também. Então já não estava mais no negócio dos meus pais. Eu trabalhei com vendas nesse negócio e eu percebi uma coisa muito importante lá. Não era uma empresa muito grande, ok? Não era uma empresa muito conhecida, mas era uma empresa que era até bom, porque eu conseguia olhar cada processo por sua vez, eu conseguia entender. Óbvio que se fosse uma empresa muito grande, seria mais complicado de entender isso. Mas eu entendi que os clientes, as pessoas tinham uma linha do tempo ali. Óbvio que quando a gente falar de linha de tempo do cliente, isso já é outra matéria, isso já é outra coisa, que vocês vão ver muitos assuntos falando sobre isso, mas como é que funcionava? O cliente mandava mensagem e o comercial, que era eu, recebia o cliente no mensagem através de um anúncio simples. Invista seu dinheiro, enfim. E nesse anúncio simples, a pessoa mandava mensagem e nós, ok, que era o mais importante, nós que seríamos o coração da empresa, conversávamos com a pessoa. Então a gente dava atenção, percebia o que a pessoa queria e tentava vender em cima do que ela queria, ok? É uma venda simples, ok. E a partir daí, a pessoa comprava, tinha acesso ao produto e, bom, ela tinha um prosseguimento. Eu comecei a perceber uma coisa. A gente tem uma ponte entre troca, né? Se a gente parar para analisar o significado de venda, né? Que seria a troca, seria o escambo, né? Que era a troca de materiais. Basicamente é você dar algo que a pessoa deseja e ela dá algo que você deseja, né? Depois isso aí virou a moeda e tudo mais. E hoje a gente tem a moeda de troca, né? E qual que é o ponto? Se você tem algo que as pessoas se interessam, logo você pode dar a elas e receber algo em troca, que seria a nossa moeda de troca hoje, o dinheiro, a cédula. E aí, né, enfim, após perceber isso, eu falei o seguinte: que conhecimento que eu sei que as pessoas se interessam? E na época estava bem no início desse boom de investimentos. Para quem não sabe, de novo, eu já trabalhei com investimentos, já fui assessor, já fui consultor, já trabalhei em banco. Hoje eu não estou nessa área, hoje eu mudei de área, mas continuo com esse mesmo pensamento.
E aí eu decidi o seguinte, olha, eu não sei se tá interessante da gente ver, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar um pouco do cenário aqui. Eu peguei o conhecimento que eu tinha, que era de investimentos, eu já tinha ele na minha cabeça, até porque eu já tinha estudado para algumas provas de certificação, então eu tinha uma estrutura na minha cabeça montada. A partir daí, eu fiz o quê? Gravei uma aula, e se vocês olhassem as minhas... É porque eu não tenho vídeos disso, mas eu queria muito ter, que eu simplesmente pegava o fone de ouvido e eu colocava, tipo, uma fita aqui embaixo, tô dando um pouco de claridade aqui, eu botava uma fita adesiva aqui embaixo, no fone, e colocava ele dentro da camisa, entende? Então, assim, eu me adaptava do jeito que eu tinha, eu botava um fone, realmente era da Samsung, eu tinha um S, alguma coisinha, e gravava, eram uns vídeos onde eu tinha um quadro branco atrás, e era aqueles que você escreve tanto que a letra já não, enfim, o quadro já não é branco, é preto, né? E eu lembro que era muito feio, mas o que eu fiz? Eu chamei uma amiga que se interessava por isso, comecei a conversar com ela sobre quais eram os objetivos dela, chamei também um rapaz que eu já fazia assessoria há muito tempo, mas ele deixou de ser meu cliente por algum motivo, agora eu não me recordo. E aí eu comecei a conversar com eles, né? Eu já não estava mais no escritório de investimento. Estava em casa, morava com meus pais na época. Estava em casa, conversei com eles, mas assim, essa conversa, gente, era um dia troca uma ideia, outro dia troca outra ideia, ok? Era com calma. E simplesmente comecei a conquistar, olha, é assim, comecei a ajudar, né? Primeiramente, olha, é assim, assim, assado. Olha, mas tem um problema. Se você não fizer assim, assim, assado, e se você não souber fazer, você pode, às vezes, se dar mal, por algum motivo. E a partir daí a pessoa, sabe, ganhava essa confiança, eu gerava essa autoridade para ela, e no final das contas, depois de eu ajudar e ao mesmo tempo mostrar que ela não pode fazer sozinha, eu ia lá e fazia, olha, se você quiser, eu já estou te ajudando aqui há um tempo, você sabe que tem algumas complicações, sabe que você não trabalha com isso e eu entendo sobre isso, eu trabalho com isso, então é meu papel entender, você não tem necessidade de entender. Então você pode deixar na mão de alguém que entenda, que é o meu caso. E aí se você tiver interesse em aprender, enfim, ia lá isso aí é outro assunto, mas vendia, fazia a venda. E aí eu lembro que em uma semana, conversando com essas duas pessoas, eu vendi. Na época eu estava no Brasil, eu vendi foi R$600, dois cursos por R$600. Eu ganhei 1.200. Na época o salário era para ir 1.000 e alguma coisinha. E eu falei, putz, acho que era 1.200 alguma coisa o salário. Eu falei, putz, eu acabei de fazer um salário em casa, fazendo absolutamente nada. E na época eu gostava muito de jogar, né, o PlayStation que eu tinha, enfim. Eu falei, putz, isso aqui realmente é de outro mundo. Isso aqui, depois que aquilo aconteceu, eu não fui o mesmo. E de novo, não perceba que isso aqui não tô falando sobre entrar na inteligência artificial e fazer com que ela faça sozinho. Ok que a gente tem muitas facilidades hoje em dia que não tinha na época. Mas o fato de eu, de uma forma simples, vender... E na época eu peguei uma plataforma que era a Eduz, era uma plataforma bem enxuta de mexer, bem tranquilo, os vídeos também era tudo no celular, não tinha corte. Esse provavelmente vai ter um corte ou outro, mas na época não tinha corte. Mas enfim, vendi. E eu falei, putz, aqui tem alguma coisa diferente. E o que eu quero passar com você sobre isso? Tem um assunto, provavelmente tem algum assunto que você goste, ou que você saiba um pouquinho, que outra pessoa não sabe. E aí você vai falar o quê? Putz, isso aqui é ridículo. É óbvio que as pessoas têm que saber isso. É óbvio que as pessoas sabem isso. Só que não, elas não sabem isso. Elas não sabem. Como mexe... Tem muito isso. Como mexe na configuração do iPhone? Às vezes pra você parece uma coisa boba. Como mexe na configuração do Android? Parece uma coisa boba. Mas alguém não sabe. E aí que tá. De pouco em pouco dessas coisas que as pessoas não sabem, por mais ridículo que pareça, porque às vezes você tem que entender que às vezes não é o trabalho dessa pessoa saber. Às vezes a pessoa tá tão antenada no mundo dela
que ela não sabe sobre isso. E vai ter um momento em que ela vai ver necessidade de aprender. Ok? Muitas pessoas já estão procurando aprender isso. E aí você me fala assim, tá, Matheus, mas eu simplesmente não sei. Simplesmente não sei. Mas tem algo que eu me interesse. Ou então não tem algo que eu me interesse. Aí você vai ter que procurar, vai começar uma jornada de procura. Mas vamos supor que, eu não conheço. Ou então, eu já sei algo que eu goste. Eu quero entender sobre inteligência artificial. O que vai acontecer? Você vai pesquisar sobre inteligência artificial. Você vai começar a anotar, você vai começar a fazer estudos. Sabe, todo dia, um pouquinho, ou a cada 2 dias, ou no teu tempo. Vai ter um momento que você vai começar a entender. E uma forma de você reaprender é você ensinar. E aí você pode montar um Instagram, montar um canal no YouTube. E outra, eu falo mais. Depois dessa história dos meus anos, eu comecei realmente, eu virei consultor, tirei uma outra certificação, comecei a vender consultorias, fiquei para aí 4, 5 anos, montei um escritório, fechei o escritório. Depois eu entrei no banco, olha que interessante. E aí eu percebi que no banco, muitas pessoas querem entrar no banco. Ainda mais no Brasil, que tem bons salários e tem as PLRs e tudo mais, os trimestrais. E eu percebi que tinha gente que queria entrar. O que eu fiz? Falei, putz, eu percebi, e aí isso é muito treinado, tá? Isso é muito da sua mente se acostumar a perceber isso. Eu vi uma estrutura de um curso que eu poderia dar, de como entrar no banco. Parece bobeira, mas as pessoas, eu achava que era bobeira, mas as pessoas não sabiam, não viam como eu via. Por quê? Porque eu tentei por muitos meses tentar entrar no banco. Então, eu mexia no LinkedIn, eu descobri a certificação X, eu estudava para a certificação, tirei em 2 meses, 2 certificações. Uma delas era dificílima para ser tirada e eu fiquei nem um maluco. Então eu percebi que tinha algumas coisas que te colocavam na frente. Tinha uma forma que o banco que está contratando gostaria de te ver. Então você conseguia se deixar mais visual para o banco que está contratando. E a questão é que depois que eu percebi isso, eu fiz o quê? Fiz um curso, fiz uma mentoria também e vendi esse produto. Vendi até para a primeira menina que eu vendi poucas, mas uma delas era uma mentoria que eu me encontrava com ela no local público e eu passava para ela a matéria, eu passava, explicava e também ganhei um dinheiro nessa época. E na época, olha só, eu saía do banco e ia direto pro local, então às vezes eu saía de manhã 8, 9 horas e terminava 9 horas da noite, entende? Então era corrido, mas era bacana, porque no final das contas era algo que eu estava construindo para mim. E óbvio que também não fez, depois de um tempo eu saí, larguei e fui sair do Brasil. Mas quando eu falei lá no início do vídeo que é para construir algo para você, realmente, no momento em que você vai trabalhar numa empresa de fulano, isso não tem problema. No momento que você vai trabalhar para sua empresa, isso não tem problema. Você pode trabalhar e ponto, e tá tudo certo. Entende? Mas no momento em que você tá lá vendendo a sua hora, no final das contas, a marca que você está contribuindo está cada vez crescendo mais. E eu quero mostrar que no momento em que você perceber que você pode sair do seu trabalho, montar um Instagram, montar uma rede social, um YouTube, montar um Discord com os conteúdos, começar a entender mais, você vai perceber que você vai criar algo para você, que no fundo das contas você vai investir, e no momento em que isso crescer, isso vai ser para você, entende? Compreende? Então, basicamente é essa a ideia que eu queria passar, para vocês começarem a ter essa noção. E olha que interessante, teve uma época que antes de abrir o escritório, eu morei em outro lugar, no mesmo estado, mas era um lugar mais de praia, e eu, novo, eu devia ter o quê? 23, 22, e já não tava mais com meus pais, e tava sempre na praia, mesmo assim eu fazia dinheiro, e era online, nessa época foi realmente online, foi pessoas que, não foi através de anúncios, foi através de indicações e tudo mais. E olha que interessante, tinha dias, eu tinha minha estrutura do curso, só que tinha épocas que eu simplesmente, eu vou dar tal conteúdo semana que vem, só que eu não ainda compreendia totalmente o conteúdo. O que eu fazia? Eu passava a semana estudando, chegava na semana eu já entendia. Ou seja, você não precisa saber tudo, só basta você iniciar, desenvolva o básico, comece a anotar o básico, inteligência artificial, comece a entender o básico.
Da onde surgiu, como é que funciona. E aí você já vê uma estrutura, que é o quê? Quando que surgiu, como é que funciona o básico, tá? Quais são as formas de interface para uma pessoa que não entende nada ter acesso? Quais são as opções de inteligência artificial? Como você pode ficar cada vez mais avançado nessa técnica? Então, sabe, é uma linha que você leva. Isso eu tô falando de um curso, tá? Você pode colocar isso numa mentoria. Mas enfim, esse é um assunto. Eu vou pedir para você comentar o que você gostaria de ver se você assistiu até aqui, para você comentar o que você gostaria de ver num outro vídeo, ok? Eu sei que eu não adentrei muitos assuntos, até porque o vídeo vai ficar muito, muito grande, mas basicamente é isso. Eu gostaria de, assim, eu não falo que eu gostaria de ter tido mais cedo, porque eu era bem novo, acho que na época dos 19, quando eu saí lá do escritório de investimento. Mas não importa a tua idade, importa é você começar, você escolher um assunto que você se interesse, começar a entender um pouco mais sobre ele e a partir daí você começar a investir nisso, investir seu tempo nisso. Estamos entendidos? Pode ser até uma área. Depois eu vou contar para vocês. Hoje eu estou numa outra área. Eu estou na área do esporte, né? Que é uma área que eu gosto muito. E também já estou desenvolvendo um negócio dentro disso. Então a gente nunca para. Tá, atualmente eu também trabalho num outro setor, ok? No setor numa indústria, mas também faço esses projetos por fora. Isso aí não me impede, tá? Não impede. Você não tem que largar o emprego, você não tem que largar tudo. Basta simplesmente você se interessar mais por um certo assunto e começar a entender mais sobre ele. Tá? Então, comece um projeto. Pegue um assunto, comece uma leitura sobre livro. O livro sempre teve muito conteúdo acumulado nos livros. Eu lembro que nessa época eu lia muito sobre isso, mas pensa. Pegue, comece a se dedicar numa ideia. Ou não sabe, comece a pesquisar assuntos na internet, inteligência artificial. Você acha que é de acordo com o computador? Pode ser. Você acha que você gosta sobre animais, dieta para animais. Você também pode começar a pesquisar, inclusive, não sei se vocês estão escutando, mas é a ração. Pronto. Sobre animais, vocês podem começar a pesquisar sobre videogames, sobre concertos, sobre celular, sobre qualquer coisa, sobre desporto, né? E é isso. Eu quero que você comente o que você achou, curta e mostre que você chegou até aqui e se interessou por esse assunto. O meu intuito é realmente fazer conteúdos assim, mais bate-papo e passando, assim, no mais tranquilo possível. Não tô aqui para vender mentira, tô aqui para passar um pouco da minha jornada, ok? Então é isso, comenta, curte e até o próximo vídeo.